Dizem que em alguns lugares mais desenvolvidos, ao construir uma praça, as autoridades não traçam de imediato os caminhos que as pessoas devem percorrer. Primeiro, plantam o gramado, as flores e as árvores. Aos poucos, as pegadas no gramado desenham o trajeto mais útil. E assim, naturalmente, surge um caminho. Uma rota orgânica, moldada pelos pés dos caminhantes, que dia após dia marcaram a importância daquela passagem. O caminho nasce do coletivo, decidido pela própria comunidade, que determina onde e como quer andar. Somente depois de todo esse processo, as autoridades pavimentam essa via. É assim que deveria ser. A comunidade sempre decide o caminho que deseja percorrer. O Niso Viana foi um industrial de peso, chegou a ser diretor da Federação das Indústrias e olhou muito para o lado social. As terras aqui meu pai comprou antes de eu nascer. Comprou em 1939. Meu pai fez ocupação da área com plantio de eucalipto. Com o passar do tempo, o irmão dele gostava muito de gado holandês. E meu pai trouxe, então, no tempo da guerra, importou dos Estados Unidos e da Holanda, gado holandês, que deu o nome aqui de Granja Viana. Essa era uma marca do leite, era Granja Viana. Havia aqui um desenvolvimento grande de olarias, né, e siderúrgicas em São Paulo. Em busca disso, ele comprou essas áreas aqui. Aí ele se deparou com o problema social. As olarias usavam mão de obra infantil. A aproximação disso aqui com os amigos rotarianos tiveram a ideia de desenvolver uma área social e fazer aqui uma escola com essas crianças que trabalhavam nas olarias, que aqui era cercada de olarias. Mas os pais não queriam entregar essas crianças, porque isso era rimo de família. Então, onde foi negociado de entregar uma cesta de comida a troco dos filhos que pudessem vir, e a família receberia, então, cesta de comida. O que mais tarde se tornou cesta básica, no tempo do Castelo Branco, que por acaso era cunhado do meu pai. Mas aí as crianças vinham para casa e os pais achavam que eles tinham que ser alimentados lá na escola. Foi criada a merenda escolar e meu pai mexeu para que isso se tornasse um hábito e lei. Outra coisa interessante que apareceu com essa escola, os pais eram analfabetos e vieram pedir então uma alfabetização. E isso se tornou depois o famoso Mobral. Essas iniciativas que se tornaram públicas hoje tiveram início em virtude da formação dessa escola. Meu pai fundou a ASSA, Assistência Social Santo Antônio, justamente para atender as pessoas, primeiramente aos funcionários da fazenda, que eram pessoas carentes, né, que precisavam de atendimento, e aqui não havia médico, não havia farmácia, não havia nada. Ele trouxe as irmãs camilianas, que são irmãs dedicadas à saúde. Trouxe as freiras camilianas, uma assistência social, e os padres, que sempre foram o grande esteio no ensino. E aí começou o seminário. E bem mais tarde é que resolveram mudar para o Recanto São Camilo e depois o hospital, né? Daí veio a Avenida São Camilo.
o Walter, o meu marido, a gente se formaram em medicina. E aí falaram para ele que tinha uma pessoa aqui na granja que estava procurando um médico para cuidar dos seus empregados. Essa pessoa era o Niso Viana, fundador da Granja Viana. Meu marido viu o anúncio no jornal que o doutor Niso precisava de um administrador. E ele veio. E aqui era um trilho. O meu marido, tanto passado a cavalo como de charrete, formou a trilha que aí falava assim, Estrada da Aldeia. Aí, em homenagem ao meu esposo, eles colocaram o nome José Félix de Oliveira. Quando foi aqui do loteamento, os primeiros terrenos foram vendidos através do meu irmão, que convidava os amigos para comprarem aqui terrenos. Então as primeiras famílias que moraram aqui eram todos nossos amigos. Hoje a granja está muito mudada, está mais modernizada, mas eu acho que devia haver entre todos os moradores mais aproximação do que há hoje. Isso acho que nos faz falta aqui haver um pouco mais de aproximação uns dos outros. Cada um hoje está vivendo muito para si. E isso é pena porque quebrou a tradição daqui da Granja Viana. Eu acredito que ainda a Granja Viana tem muito a oferecer. Se melhorar a qualidade de vida. Depende de nós mesmos. E que essa população se una cada vez mais em torno desses valores. A solidariedade, fraternidade, valores humanitários, muitas vezes esquecidos, né? Ou sobrepujados em nome do progresso. A palavra respeito vem do re speculum, re spectare, que é olhar de novo, olhar para trás. E quando a gente olha para trás, o que a gente vê? A gente vê o passado. E o que é o passado? O passado é aquilo que dá valor às coisas. A granja ainda guarda muito essa coisa preciosa que é o significado da sua história. Eu acho que a Granja Viana ela foi se tornando um lugar agradável porque as pessoas que vinham para cá eram pessoas que queriam ter verde, estar perto, ter uma vida mais saudável. Começaram a vir para a granja pessoas mais intelectualizadas, pessoas procurando um lugar que pudesse viver em contato com a natureza que está fora da gente, né? Acho que a comunidade da Granja Viana ela é artística, ela é interessada nos assuntos, que você tem muita gente que tem o foco no ativismo, seja ambiental, seja da educação. Nós temos muitos artistas, é uma bênção estar aqui. Aqui é um oásis, o que tem de água, o que tem de fonte de água, de nascentes. Os artistas que têm mais essa sensibilidade vieram para cá. O que tem de artista aqui é uma comunidade que se diferencia porque é cheio de gente que se importa com a região, se importa com o futuro, se importa com tudo. E a gente vem morar aqui e a gente é impregnada por isso, por essa positividade, pelas essas pessoas que gostam de fazer vínculos, de se conhecer, de se encontrar. Daí a Ecosteira, daí o Mercado de Troca, daí o Labinar, daí a Galeria. Eu acho que é uma coisa muito bonita desses moradores que acompanharam a história da granja, que são capazes de amar a granja como a gente ama. Essa vida boa, esse lugar bonito, meio exótico, acabou atraindo muita gente.
E as pessoas vieram da cidade querendo morar na granja como se morava na cidade. O asfalto, os condomínios, o comércio, tudo isso foi mudando completamente aquele tipo de vida, aquela vida pacata, tranquila, meio interiorana. Ainda é um lugar super agradável de viver, que você consegue ver um pôr do sol, que você consegue ver o verde, que você consegue ter uma vida saudável. Quando eu chego aqui em casa à tarde, é uma alegria. Eu morro de medo de perder essa alegria. A sensação é de perder um pedaço. Um pedaço de mim, um pedaço do sonho. De querer que todas as pessoas tivessem a oportunidade que a gente tem. Imaginar que a gente vai estar rodeado de prédios é uma imagem que é muito chocante. É muito chocante. Aquela grande inicial, ela já foi. Fica a saudade dela, fica a ideia, a nossa maneira de viver, etc. Mas, de fato, em termos urbanos, você tem uma mudança muito importante aqui. E a gente precisa indagar o que vai acontecer. A verticalização exige infraestrutura viária. Quanto mais você adensa o lugar, maior é o fluxo de pessoas. E, obviamente, como nós não temos transportes coletivos de qualidade, evidentemente que todo mundo vai usar o carro. Um desenvolvimento que não leva em consideração a preservação, que não leva em consideração a qualidade de vida, que só leva em consideração a grana de quem vai construir e vender, não é desenvolvimento. Falta um raciocínio para a formação territorial disso daqui. E esse raciocínio deveria ser feito quanto antes. Tanto é que nós estamos aqui em Cotia, com edifícios sendo aprovados com 20 pavimentos aqui na granja, e não tem fim, só Raposo não anda, São Camilo não anda, o comércio fica lotado. E para onde que vai o movimento dos automóveis que vai ser gerado? Para onde que vão ter os transportes? Eu acho trágico fazer prédios habitacionais acima de 8 pavimentos. Por quê? Porque ele perde a dimensão humana. O limite era exatamente aquele que você consegue enxergar perfeitamente a pessoa que está lá embaixo e a pessoa que está no último andar. Você está enfrentando uma presença de desenvolvimento imobiliário cega. Vai fazer os prédios e vai colocar as pessoas, mas não vai trabalhar o espaço em geral. Essa que é a grande questão. É claramente uma ação desse povo que quer ganhar dinheiro e vai ganhar. Well, tudo bem, mas por menos que ganhe de uma forma ordenada. A gente quer um caminhar inteligente, um caminhar pensado, um caminhar discutido com todos e que possa abraçar a diversidade de desejos, de vontades que a gente tem nessa região. Mas como é que a gente faz esse caminhar de uma maneira que todo mundo fique feliz e que garanta que seja uma região sustentável, regenerativa, agradável, que pense na ilha de calor, que pense na mobilidade, que pense no conforto das pessoas. No fundo, o que a gente quer é uma região que cuide da vida. E cada vez mais eu percebo essa união da comunidade pelas lutas, por toda a história que ela teve até hoje. Ela sabe disso. Ela já brecou um monte de coisa acontecendo aqui e que ela pode de novo. São 3 abaixo-assinados, né? Solicitando aqui os estudos técnicos. Na Granja Viana, onde eles querem subir prédio de 25 andares, a gente não tem calçada, a gente não tem esgoto. Eu acho que a questão urbanística e a questão do meio ambiente andam juntas. A gente tem que se perguntar qual é a verdadeira vocação desse bairro. Plano diretor que condiza com a vocação da cidade, do município, que é verde. Tem até no hino Manto Silvestre, que está sendo arrancado. Estamos aqui representando os animais. Salvando os animais, estamos salvando nós mesmos. Acho que a granja já está legal do jeito que está. E mesmo para fazer pequenas mudanças, eu não posso desrespeitar os moradores ao redor. Nós vamos ter um colapso. A vida é isso, é chegar no fim da vida e falar, eu lutei.
A essência do urbanismo é trazer um lugar que seja mais humanizado, onde as pessoas possam conviver de forma harmônica. Como é que a gente traz essa inteligência urbanística e arquitetônica para a nossa região? É isso que a gente quer. A gente quer poder público, sociedade civil, empresários, juntando tudo isso. Vamos ganhar nosso dinheiro, vamos construir de maneira inteligente, vamos manter mobilidade e verde e tudo mais o que isso traz, de uma maneira que todo mundo fique feliz. Então, acho que tem muitas coisas, muitos lugares, muitas pessoas, muitos movimentos que eles foram sendo construídos e a partir da resistência e do compromisso que a gente tem com esse lugar, né, com essas pessoas, com a qualidade de vida que a gente está buscando, esses movimentos eles permanecem, eles persistem por anos. Eu não gosto de falar a palavra nem crescer, nem desenvolver. Eu gosto de falar atualmente nessa coisa do caminhar, que o mundo caminha. A gente só tem que olhar para a direção que esse mundo está caminhando e ajustar essa rota constantemente, mas com a colaboração de todo mundo. O caminho da Granja, para onde a gente vai, eu acho que é a gente que decide. A gente tem essa capacidade, né, de decidir para onde a gente quer ir. Eu vou então explicar para vocês como é que vai ser a dinâmica agora. Essa dinâmica permite uma troca muito maior entre todos, porque aqui a gente tem muita gente potente que tem muito para contribuir. Temos 5 cadeiras, 2 permanentemente ocupadas e 3 ficarão ocupadas pelas pessoas do círculo externo. Eles saem quando eles sentirem que eles não estão mais contribuindo com a conversa. Desejo a todos vocês uma ótima conversa. Eu acho que é uma coisa fundamental, é um eixo que a gente tem que ter, que é o respeito a quem? Quem mora no lugar. Você falou uma coisa na entrevista, quando a gente gravou, que eu achei muito importante, que é essa questão da escala humana. Pensar no desenho dessas vias centrais é fundamental. E eu achei muito interessante porque 8 andares, a mãe lá de cima vê o filho lá embaixo e o filho também, né? Vem almoçar, menino. Meu pai sonhava com a Granja Viana como uma cidade do interior intelectualizada. Ele também dizia que ali seria uma Avenida Raposo Tavares, que é o que é, e agora estão querendo colocar pedágio urbano. Por que não poderia ter uma linha de ônibus ligando o Parque São Jorge ao centrinho da Granja Viana? Pode tirar os carros, pode fazer projeto de mobilidade, prioriza sempre o carro, não prioriza as pessoas. As pessoas que trafegam de um ponto para outro não têm proteção para as pessoas. Como é que elas vão atravessar a estrada? Nós não somos só a São Camilo e a Félix, nós somos muito mais. Uma visão de longo prazo é fundamental para saber planejar e traçar os caminhos. E eu acho que a questão de poluição, mobilidade, bem-estar, né, que eu acredito que a gente parar no trânsito, é uma questão de saúde também. E como é que a gente, como comunidade, constrói e colabora com o poder público? Porque o poder público não é só para a gente ir reclamar, é para a gente também ir ajudar a criar. Tiveram muitas falas trazendo o passado como uma experiência e muitas ideias que a gente pode usar. Existe uma inteligência aqui, uma inteligência coletiva e que tem histórico, tem legado, e ela requer esforço. Teve diferenças, graças a Deus tem diferenças aqui, e eu acho que saber lidar com as diferenças vai ter que ser o meio do caminho. Então é verticalizar, que era o propósito, mas por que não em 6 andares? E por que não com a obrigação de ter a praça, que é a contrapartida é muito alta. É que a gente tem uma comunidade forte. Isso a gente tem uma comunidade. E essa comunidade veio por causa da história. Se a Granja tem alguma coisa diferente, é porque ela tem alma. Então a gente vai, junto com o poder público, criar a Granja que a gente quer. A gente tem um cerne aqui da Granja que ainda está muito vivo, e eu acho que isso tem que ser preservado a qualquer custo. Nada é importante se não tiver a gente, se não tiver as pessoas felizes,
contentes de viver onde elas vivem, se sentindo pertencentes e contribuindo com a região. E a ideia é a gente inspirar essas pessoas que estão chegando para elas terem esse mesmo espírito do cuidar que a gente tem, né? As pessoas se importam. O granjeiro ele não está de braço parado, a gente está se mexendo. Somos uma semente. Talvez a gente não veja florescer, mas os que verão florescer muito mais porque a gente está plantando. Eu acho que agora começou a nascer, despontar da terra, tem os primeiros troncos, galinhos e pedacinhos de planta que vão florescer, porque a granja é um lugar que se importa. Eu acho que a gente tem que acreditar que tem uma geração vindo aí e essas pessoas precisam acreditar, né? Precisam acreditar que é possível melhorar, né? Que é possível preservar. E eu acho que as novas gerações têm direito a isso também. Quem faz os caminhos são as pessoas. O melhor seria sempre você escolher pelo aquilo que favorece o maior número de pessoas. E para decidir, a gente tem que estar junto. O espírito é esse. É para além de mim. É cuidar do todo para que todos possam ser beneficiados. Isso define o espírito do que é o caminho para a Granja Viana. Tantos anos que o meu pai fundou aqui a granja, e eu noto que ainda existe um sentido comunitário muito grande entre os bairros, entre as pessoas, um poder contar com o outro, e isso é muito saudável, e eu acho que esse era um dos pontos que o meu pai teria gostado de ver.